Nós pregamos uma série de mensagens, o que Deus pode fazer. Em um contexto dessa série de mensagens, a gente falou sobre ter um coração ensinável. Eu me lembro que naquele dia, terminando aquele sermão, o pastor Nildo falou: pastor Ilquias, eu acho que a próxima série de mensagens deveria ser um coração ensinável. E a gente gostou da proposta, e hoje a gente vai começar a falar sobre como ter um coração ensinável. E a gente tem um texto básico para isso, é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A ideia é que você possa fazer a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses com essa perspectiva, com esse olhar, com essa lente. O que é que eu posso aplicar à minha vida, aplicar ao meu coração, para que o meu coração seja um coração ensinável? Eu quero dizer que a gente nasce com coração ensinável. As crianças começam a aprender a linguagem, aprender o comportamento, aprender a distinguir cores, vocábulos. A gente nasce com coração ensinável. De repente, o nosso coração, que herda uma cultura, uma natureza pecaminosa, começa a deixar-se dominar pela natureza do pecado. E aí, aquele momento em que a criança começa a teimar, é aquele momento que a criança começa a fixar. Ninguém ensina uma criança a mentir, mas ela mente. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta, mas tudo é dela. A inclinação pecaminosa do pecado impede que a gente seja ensinável, e a gente começa a dar vazão à nossa inclinação do pecado. Aí eu quero. Já viu aquela criança que dá aquela birra? Eu quero. Aí a gente começa a sofrer. Depois, com a idade da consciência, a gente começa a fazer escolhas. E quase sempre nós perdemos um coração ensinável, porque um coração ensinável pressupõe que você está aberto a perceber, a receber, a trazer. Nós temos uma cultura que nos induz a dar, a fazer. As coisas precisam ser do meu jeito. Tem que ser quando eu quero, na minha vontade. A gente começa a lutar assim. E como é que a gente começa a desenvolver um coração ensinável? À luz do texto que vamos ler. Quando a gente aprende a agradecer. Quando a gente consegue ser grato. Quando a gente admite que o que a gente recebe é um favor. Quando a gente é agradecido, quando alguém faz algo por nós. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, sou grato a Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Interessante que esse versículo. Aquele que começou a boa obra vai completar, mas só vai completar se a gente permitir, se a gente deixar. O
Nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido, o nosso coração, quando não é ensinável, até Deus tem dificuldade conosco. Gente teimosa é terrível. Paulo, que está escrevendo essa carta, foi um indivíduo teimoso. Paulo, que está escrevendo essa carta, Deus teve que lutar com ele para tornar aquele coração ensinável. E Deus diz assim: Paulo, duro é recalcitrar sobre os arguilhões. Você fica lutando, Paulo. Deixe-se ensinar. E olha, gente, se Paulo precisou ter um coração ensinável, eu e você precisamos admitir que devemos deixar Deus ensinar o nosso coração. Então aqui, alguém que não tem um coração ensinável, se prepare, que vai receber exortações do Espírito para você deixar de ser teimoso, passar a ser submisso, obediente. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado, versículo 7, que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e conformação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, porque tem muita gente vivendo com o que não é importante. O que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo tem um coração agradecido. Graça e paz a vós outros da parte de Deus. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e Filipos era uma província romana e ficava ali na região da Macedônia, onde hoje é a Grécia. A igreja de Filipos, ela foi construída e plantada na segunda viagem missionária de Paulo à Europa. Mas 10 anos depois de começar aquele trabalho, Paulo escreveu essa carta. Paulo passou por aqui, pregando o evangelho, organizou essa igreja, continuou fazendo sua vida, vivendo sua vida, cumprindo seu ministério. 10 anos depois, Paulo escreve essa carta. E esse é o contexto, versículo 7 do capítulo 1. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na minha defesa. Agora Paulo está preso em Roma. A igreja sabia pelo que Paulo estava passando. E um dos motivos de Paulo escrever essa carta é gratidão, nos ensinando a termos um coração grato, agradecido. Paulo está preso, poderia estar resmungando, revoltado, poderia estar de mal com a vida, mas ele escreve uma carta com o objetivo de agradecer. Por quê? Porque ele recebeu ajuda, e ajuda generosa dos irmãos cristãos de Filipos. Também havia na mente de Paulo uma preocupação com as falsas doutrinas. E o nosso tempo é um tempo que a gente tem muitas falsas doutrinas, travestidas de coisas sérias, de coisas boas. Existem igrejas firmadas em doutrinas falsas. Há um conceito de seita. E aí existem igrejas respeitadas, maravilhosas do ponto de vista social, mas a doutrina é falsa.
E a gente muitas vezes não sabe distinguir. Por exemplo, o que é uma falsa doutrina? O que é uma seita? Uma seita é toda religião, dizendo-se evangélica, que teve um fundador, que não seja Jesus. É toda religião que tem fonte de salvação em outra coisa. Quando diz assim, só a Igreja Batista salva, ela é uma seita. Quando se tem uma outra fonte de revelação, segundo o pastor Ilquias, é uma seita evangélica. E tem muita gente achando que determinados grupos religiosos não são seita, mas são seita. Falsas doutrinas ameaçavam a igreja, e Paulo tinha consciência disso. Por isso ele escreve à igreja de Filipos, expressando a sua preocupação. Paulo ensina que os filipenses devem imitar o exemplo de Cristo, especialmente no sentido de aprender. Cristo, que é Deus encarnado, Deus homem, aprendeu. Por que você tem um coração duro e não quer aprender? Veja, se o próprio Filho de Deus aprendeu o caminho da humildade e da obediência, eu e você precisamos aprender o caminho da humildade e da obediência a ponto de irmos para onde não queremos ir. Jesus foi levado à cruz, aprendeu a humildade e a obediência no caminho para a cruz. Interessante que há um texto muito rico lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9, que diz assim: lágrimas ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência, embora fosse filho, Deus Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que eu estou querendo dizer, se Jesus, o Filho de Deus, ele teve o que aprender, eu e você também temos o que aprender. Mas só vamos aprender se quisermos ter um coração ensinável. Eu me lembro que naquele dia eu falei que eu decidi ter um coração ensinável. E aprendi com a minha netinha de 2 meses de vida. Se você quiser aprender, você vai aprender com todo mundo, porque todo mundo tem o que ensinar e todo mundo precisa aprender em todo o tempo. Então a gente precisa aprender. Filipos recebe o nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Filipos tinha uma população muito pequena de judeus, por isso que as mulheres se reuniam fora da cidade, no lugar da oração. Isso está lá em Atos 16. Muita coisa importante acontece em Filipos. Paulo pregou o evangelho para essas mulheres, e dentre essas mulheres tinha uma mulher muito distinta, que entra na história cristã, por ser uma mulher educada, com coração ensinável, Lídia, uma comerciante. Outro fato que é mencionado sobre Filipos é o início da oposição à igreja, e a gente não precisa se preocupar quando a gente sofre oposição. Sempre teremos oposição, sempre teremos contrariedade à fé cristã. Não tem como a igreja cristã não receber críticas, oposição, discriminação, perseguição. A história da igreja é firmada assim. Quem tem um coração ensinável vai sempre receber reprovação do mundo, da cultura, do mundo que jaz no maligno. Filipos é o início da oposição satânica à igreja cristã. Havia uma jovem escrava, endemoniada, adivinhadora,
E essa mulher, ela era usada, explorada por outros homens para ganhar dinheiro. Veja como o mundo é escravizador, o mundo é ridicularizador. A mulher, ela era manipulada, e os proprietários daquela mulher vendiam revelações, como hoje se vende revelações. Nas religiões não cristãs, nas religiões ditas evangélicas, se vende revelações. Essas ameaças à igreja cristã. E aí Paulo expulsa o demônio daquela mulher, os donos dela ficam com raiva, denunciam Paulo, Paulo vai ser preso, vai para a prisão, porque tirou a nossa fonte de rendimento. Paulo e Silas, então, ficam presos ali. E aí começa uma situação muito complicada. Paulo e Silas na prisão. Ali nós temos aquele episódio maravilhoso lá em Filipos. A carta de Filipenses é riquíssima, foi em Filipos que Paulo e Silas, louvando a Deus na prisão, cantando e orando, enquanto um terremoto milagrosamente os liberta. Eles estão presos por terem feito o bem, libertado uma mulher da exploração, e eles estão cantando, adorando a Deus. Olha, gente, a gente precisa aprender algumas coisas aqui. Por que você está sorrindo? Não é momento de sorrir, não é momento de cantar. Mesmo sofrendo injustiça, louvava a Deus e Deus ali agia. Paulo visitou Filipos 2 vezes durante a sua 3ª viagem missionária. Interessante que Paulo estava preso, então decide enviar uma carta agradecendo o cuidado da igreja, porque a igreja fez uma oferta, uma contribuição, e manda Epafrodito para auxiliar a Paulo na prisão. Paulo estava preso na prisão domiciliar. A igreja manda uma boa oferta e manda alguém para servir a Paulo. Mas quando Epafrodito chega, ele chega doente. E Paulo diz, olha, ele está doente, tem que voltar. Mas eu vou mandar uma carta de gratidão, uma carta de instrução. Paulo aproveitava os momentos. Quem tem um coração ensinável aproveita os momentos e as circunstâncias, não desperdiça nada. Quem tem um coração ensinável sempre está pronto a aprender. Então, para ter um coração ensinável, é preciso aprender a agradecer. E nesse texto, nós temos aqui algumas instruções. Primeiro, aprendemos a agradecer quando servimos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. O cristianismo é feito de servos. O cristianismo não é feito por líderes, por senhores, por donos, por presidentes. O cristianismo é feito por servos. Servos, e não importa a posição, o maior sempre será servo de todos. Não, porque aqui o líder da equipe do louvor sou eu. Não, você é o servo da equipe do louvor. Não, o pastor dessa igreja sou eu, sou o servo de todos. Mas a gente não gosta de ser servo, a gente quer ser senhor. A gente quer mandar, a gente quer determinar. E algumas seitas evangélicas crescem no determinismo. Eu determino, eu ordeno, eu profetizo. O eu não demonstra um coração ensinável. Há 2 tipos de pessoas, e qual delas você é? Primeiro, pessoas que escolhem ser felizes e pessoas que escolhem a infelicidade. Felicidade não é um estado que me acontece por acaso.
Eu escolho ser feliz ou eu escolho ser infeliz? Vai depender da minha disposição, da disposição do meu coração. Quem tem um coração ensinável, escolhe ser feliz. Quem tem um coração agradecido, escolhe ser feliz. E essa escolha se manifesta pelo serviço. Como é bom a gente servir. Eu estava sentado ali, as crianças tudo do meu lado. E brincando com o meu tablet, mexeu no meu esboço, mudou a ordem de tudo. Pegou o meu telefone, ficou ouvindo o culto. E eu ali feliz, estou com saudade de pregar para as crianças. Faz anos que eu não desço para pregar para as crianças. Antigamente, quando a igreja era menor, eu pregava para as crianças. Quero voltar a fazer isso, viu, Marcelo? Me coloca aí o ano que vem na agenda, que eu vou ter tempo de pregar para as crianças ali. Agora vai. Ano que vem. Agora, tem gente que escolhe ser infeliz. Paulo revela o seu segredo para a felicidade. Interessante, pois ele está preso, sofrendo, poderia estar revoltado, mas ele escolhe ser feliz. Podemos ver o talento que ele tem em observar as igrejas. Paulo, preso ali, restrito, observava o comportamento da igreja. A igreja de Corinto, por exemplo, um grupo de crentes que vinha lutando entre si, briga entre os irmãos. É infelicidade. Existem igrejas infelizes, porque há briga, disputa. Eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor. Quando eu faço, aqui na igreja, de vez em quando, a gente vê a disputa, né? Eu brinco demais, e às vezes eu elogio, quando alguém me leva para comer uma carne, um frango ao molho, ou comer um fígado frito, acebolado. Um vatapá, um negócio assim. Aí eu digo de público, a pessoa que me ofereceu fica feliz da vida. O pastor gostou do churrasco que eu fiz. Aí o outro disse, ele não comeu o meu ainda? Começa uma disputa. É a igreja de Corinto. A igreja de Tessalônica, aqueles que tinham grande esperança na volta de Jesus, eles deixavam de se preocupar com as coisas desse mundo, achando que Jesus voltaria daqui a 1 ano, 6 meses. A igreja dos Gálatas, aqueles que precisavam de um entendimento mais claro sobre a lei, porque eles eram agarrados ao legalismo. Paulo observa o comportamento da igreja. A igreja batista de Lindóia, o que será que Paulo teria a dizer sobre nossa igreja? Será que nós seríamos uma igreja que tem um coração ensinável? Será que nós seríamos uma igreja composta de pessoas que têm um coração grato? Mas quando Paulo pensa nos amigos dele, companheiros de julgo de Filipos, da igreja de Filipos, ele tem uma alegria, ele olha para aquela igreja com gratidão, com alegria. E logo no primeiro versículo, Paulo e Silas se identificam, eles são servos de Cristo Jesus. Gente, quem não vive para servir, isso é um chavão popular. Quem não vive para servir, não serve para viver. Na classe Novos Membros, hoje estava muito empolgado, e eu falava que todo mundo nesta igreja é servo. Todo mundo. Inclusive os que recebem por desempenhar alguma função, são servos também. Todos nós somos servos aqui. Você é servo, eu sou servo, todos nós somos servos. Eles não se viam como grandes líderes. Na verdade, a tradução em outra versão é escravo. Mas eles eram escravos felizes em servir ao Senhor, junto com as autoridades administrativas, organizacionais da igreja. E eles mencionam Lídia, mencionam carcereiro e sua família. Paulo não faz distinção. A quem vai essa carta? Vai para toda a igreja que serve ao Senhor. Aprendemos a ter um coração ensinável quando a gente desenvolve gratidão servindo. O que Jesus fez por mim,
no mínimo, o que eu preciso fazer por Deus é servir. Então, se precisar varrer o chão, vou varrer. Se precisar limpar o banheiro, eu vou limpar. Se precisar fazer um café, eu vou fazer. Se precisar apoiar um irmão em aflição no hospital, eu vou fazer. Descer as mesas hoje à noite para o churrasco das mulheres amanhã, nós vamos fazer. É servir. É servir. Primeira coisa, sirva. Seja um servo, não queira ser senhor. Inclusive lá fora, amanhã, você é gerente daquela empresa, você é diretor daquele grupo, você é coordenador, sirva lá. Coisa mais linda do mundo é você ver um líder servo. Eu tive com um comandante dos bombeiros, coronelzão, cheio dos negócios. Eu não sei distinguir os negócios que vem na farda do camarada. Divisa? Divisa é de crente. É deles também? As patentes. Coronelzão, rapaz. Quando a gente entra lá, um servo do Senhor Jesus. Coisa linda. Então, no dia a dia, sirva. Você vai aprender a ser grato. Você começa a desenvolver um coração ensinável. Segunda coisa, aprendemos gratidão quando oramos. Interessante que o texto esteja bem claro. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Eu estava orando ainda há pouco aqui, orando pelos enfermos da igreja. Eu estava vendo aqui, Sueli, estava vendo aqui, um bocado de gente que entrou aqui, que não pode estar aqui porque está doente, está enfermo. A Joama voltou de Macapá, mas alegria de estar na igreja, querendo estar com a gente, mas está com a sua mãe que está enferma no hospital. Olha, quando a gente ora por as pessoas que estão enfermas, o Nilton que está enfermo ali, o Nivaldo, a Mônica, que estão enfermos ali. Quantas outras pessoas? Tadeu fez a cirurgia, não pode estar aqui porque fez uma cirurgia, já orando por ele. Quando nós oramos, nós começamos a aprender, a desenvolver gratidão, porque a gente, quando ora, a gente dá. Terminamos a classe agora, uma irmã disse, pastor, não posso deixar de dar um testemunho. Nós oramos domingo passado por um emprego, e aquela reunião que eu fiz me deu um emprego, o pessoal aplaudiu. Gratidão, reconhecimento das orações. Você viu o que Paulo disse aqui, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Paulo não somente pensava nesses homens e mulheres de Filipos, mas Paulo estava dando graças a Deus por ele. Ninguém é capaz de dar graças a Deus sem reconhecer que tudo o que acontece em suas vidas, sejam coisas boas ou ruins, são permissão de Deus. Por isso, quando nós oramos, nós sabemos que o que nos acontece é porque Deus tem um propósito nisso. Quando oramos, a gente aceita a soberania de Deus. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E Paulo sabia disso muito bem, gente. Paulo está preso na prisão, mas ele dá graças a meu Deus. E essa expressão na Bíblia, dou graças a meu Deus. E ele faz isso propositalmente. Lá no capítulo 4, que nós vamos estudar, versículo 19, assim, e o meu Deus, segundo as suas riquezas. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o eu. Quem não tem um coração ensinável, o Deus dele é o eu. Minha vontade, meu querer, meus desejos, porque eu não tenho coração ensinável. Mas o meu Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo tinha consciência de quem era o seu Deus. E só quem já nasceu de novo, entregou sua vida a Jesus, sabe muito bem quem é o Deus de Paulo, porque é o seu Deus também.
Será que nós temos consciência de que o nosso Deus governa sobre nós? Sempre dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Olha que coisa interessante. As palavras sempre e todas que Paulo usa no capítulo 1, vai usar no versículo 4 também. Sempre e todas. Será que não gostaríamos de sempre dizer que oramos todos os dias? Será que não poderíamos dizer que sempre oramos por todos vocês? Eu oro de vez em quando e oro por alguns. Eu oro por aqueles que eu gosto. Irmãos, eu vivi uma experiência muito ruim quarta-feira, que eu devia estar na igreja adorando o Senhor. Eu fui para assistir o jogo do Flamengo lá no Maracanã. Nunca tinha entrado em um campo de futebol para ver um jogo, gente. Aquilo não é de Deus. Ainda mais quando seu time perde de 3-0 lá dentro. Mas eu entrei naquele campo, o tempo todo estava em oração ali. Oração para Deus me segurar, porque eu estava na torcida do Flamengo. Então, quando o Flamengo deu o primeiro gol no Palmeiras, eu fiquei com uma sensação ruim. Eu orei, Deus me controla. Porque se eles souberem que eu sou palmeirense no meio deles... Mas eu orei também por uma série de problemas que eu estava administrando lá no Rio de Janeiro, na Convenção Brasileira. Decisões, estava assistindo o jogo e orando o tempo todo. Orando por vocês, pedindo perdão por estar naquele lugar. Será que não gostaríamos de sempre obedecer o tempo todo? O tempo todo. Muitos de nós evitamos essas duas palavras, sempre e todo. Somos desafiados a deixar de dizer às vezes ou talvez, e como Paulo, dizermos sempre e todas as vezes, orando em todo tempo e lugar. A gente que ora o tempo todo, a gente aprende a ter um coração agradecido, e em tendo um coração agradecido, nós começamos a desenvolver um coração ensinável. Aprendemos gratidão quando servimos. Quando oramos, aprendemos gratidão quando cremos. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou vai completar a obra de Cristo Jesus em nós. A palavra cooperação no Evangelho, consistência. Essa palavra nos indica que a gente crê, a gente só coopera por aquilo que a gente crê. Ninguém coopera por algo que não se crê. Por exemplo, quando a gente faz um desafio financeiro aqui, ninguém que não crê que a reforma dos banheiros é importante, vai dar um centavo. Tem gente que, inclusive, administra o seu dízimo, tem gente que não dá o dízimo, tem gente que, em vez de dar o dízimo, dá a oferta designada para o que ele escolhe. Porque não crê. Primeiro, não crê na doutrina do dízimo, né? Porque quem crê na doutrina do dízimo sabe como dar o dízimo. Tem gente que determina, não, meu dízimo vai para socorrer aquela casa ali. Isso não é dízimo, isso é oferta. Amém, Deus abençoe, mas o dízimo não aconteceu. Porque as pessoas cooperam por aquilo que elas creem. Uma igreja que nunca se desviou do seu propósito do Evangelho, uma igreja que continuava firme, participando, aceitando e acreditando na ação salvadora de Cristo Jesus, ela crê nisso, ela coopera com isso. Nos dias de hoje, vemos pessoas que não têm a mesma consistência. Ontem tivemos uma reunião linda com a liderança da igreja. Que reunião maravilhosa! De 9 da manhã às 5 horas da tarde. Trabalhando, pensando, sonhando, desenvolvendo, ajustando, planejando 2024. Esse pessoal foi para lá e a gente ia ter um cafezinho só com biscoito e café. Quando chega lá tem um café colonial, um banquete. Eu falei, o que foi que houve, Raquel? As irmãs resolveram trazer. Olha que coisa linda. Bolos, chás gelados, que inclusive nesse tempo vai muito bem.
Sorvete. Carne. A cooperação no Evangelho tem a ideia de compartilhar, de ofertar, de contribuir, de arregaçar as mangas, de se envolver. Interessante que a igreja de Filipos, ela vinha contribuindo com seu dinheiro, com o apóstolo Paulo, em prol do Evangelho. Paulo estava preso, mas eles cooperavam, vinham contribuindo com sua fé e amor. Demonstrou amor para com o apóstolo Paulo, vinham contribuindo com seus louvores a Deus, ao se reunirem em várias casas, havia comunhão. Meus irmãos, é isso que a igreja faz. Ela compartilha o tempo todo. Compartilha o quê? Compartilha o amor, compartilha o acolhimento, compartilha o dinheiro, compartilha o coração, aproxima uns dos outros. E é isso que Deus quer de nós, que a gente creia e por isso nos coloquemos em movimento. Quando cremos, nós saímos da nossa zona de conforto. O coração ensinável é desenvolvido quando há gratidão, e a gratidão se manifesta quando servimos, oramos e cremos. Aprendemos a gratidão quando amamos. E aqui, gente, amor, vocês sabem, não é sentimento, amor é decisão, é resolução. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Trazer no coração. Gente, onde é que você traz seu irmão? Tem alguns materialistas que traz o irmão no bolso. Alguns materialistas que traz o irmão no ventre. É preciso trazer no coração. Vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja passando aperto, trago no coração. Seja na defesa e confirmação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, no coração. Pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. A irmã Joana disse, pastor, estou com saudade do culto, vou tentar assistir pelo YouTube, mas eu estou com saudade de estar na minha igreja. Eu fiquei pensando em fazer aqui alguém que vai lá render a irmã Joana, cuidar da mãe dela para ela vir no culto. É difícil isso, né? Porque talvez a mãe não... E lá tem que ter pessoas da família, não sei. Mas isso me comoveu. Em um mundo cheio de ódio, em um mundo onde o amor verdadeiro não existe, o amor é interesseiro, egoísta, um amor carnal, agressivo, um amor que julga, um amor que ridiculariza, um amor que só pensa em si. A proposta de um coração ensinável é que nós tenhamos um amor verdadeiro, um amor que provém de Deus, um amor piedoso, um amor que quebranta os corações. Coração amoroso é um coração ensinável. Amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, envolve nossas escolhas certas, que resultam em sentimentos certos, ajustados. Amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, vem do coração e não da hipocrisia ou da falsidade. Não corre ou se esconde durante tempos difíceis da vida. Tem gente que se sente só, e quase sempre, quando passamos por tribulações, nos sentimos sós, sozinhos, abandonados. Interessante que eu já vi casos, mais de um caso aqui na igreja, pessoas passando por tribulação, elas querem se isolar, não querem receber visita. Mas depois que passa aquele momento, elas se sentem sozinhas. Ontem nós falamos de um caso na reunião da liderança, mas eu me lembrei de um outro caso que as irmãs queriam visitar e elas disseram, a irmã foi categórica, pastor, eu não quero receber ninguém, não quero ver ninguém. Eu falei, nós vamos respeitar você.
Mas as irmãs querem visitar você, querem estar junto com você, mas eu prefiro ficar sozinha. E as irmãs vinham, pastor, a gente tentou marcar e não quis receber, não quer. Eu falei, calma, vamos esperar, ela está passando um momento difícil. Aí depois ela melhora, um dia chega aqui, braba na igreja. Uma líder muito forte, vou dizer o nome dela, quer ver? Não vou não. Pastor, eu estou muito entristecido com a nossa igreja. Eu falei, o que foi que houve, querida? Os momentos mais difíceis que eu passei, a igreja me abandonou. Eu falei, foi mesmo, querida? Foi. Não foram me visitar, não estiveram comigo. Eu me lembro, ela sentada naquele sofá que eu tenho ali, eu falei, você lembra naquele dia, assim, assim, assado, que irmã fulana ligou para você e você disse para ela que não queria receber ninguém? Eu lembro. Você lembra daquela conversa que eu tive com você naquele dia, assim, assim, assado? Eu lembro. Falei, você pediu e a gente respeitou o seu tempo. Mas desculpa se a gente fez você se sentir abandonada e sozinha. E essa pessoa, uma pessoa muito querida, disse assim, acho que eu é que tenho que pedir perdão, né, pastor? Falei, não, querida, está tudo bem. Os sentimentos, às vezes, nos impedem de fazer a leitura correta, mas o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, ele não corre ou se esconde durante tempos difíceis da vida. O amor que vem de Deus é um derramar natural da graça de Deus sobre nós. E ainda que as pessoas dizem assim, eu não quero ver ninguém, falei, mas eu estou aqui do lado. Eu vou ter que romper algumas barreiras. O amor que vem de Deus nunca passa despercebido, as pessoas percebem a manifestação de amor. O amor verdadeiro que vem de Deus é aquele amor igual ao amor de Jesus Cristo, aquele que Ele teve por cada um de nós e se entregou na cruz por nós. Aprendemos gratidão quando servimos, quando oramos, cremos e amamos, quando estamos dispostos a crescer. Eu vejo esse menino ali, ó. Que disposição de crescer. Você não consegue segurar esse menino. Porque se ele ficar parado, ó, preso, ele não cresce. Por que ele sai, ó, vai para ali, a mãe não está nem vendo, não está nem prestando atenção, nem está entendendo que está falando do filho dela. Entendeu? Ainda bem que o pai está de olho, né, pai? Mas esse menino cresce naturalmente. Ele sabe que eu falei dele, ó, deu risada agora. Cresce naturalmente, porque nós somos formados e criados para crescer. Eu estava na classe de novos membros, perguntei a Amandinha. Amandinha, novinha. Falei, Amandinha, qual era o estado de Adão quando Deus fez ele? Ele era uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Eu disse, ele já era um adulto. Falei, por que Deus mandou ele crescer e multiplicar? Todos nós precisamos crescer, Nazaré. Todos nós. Não fisicamente, mas crescer espiritualmente, crescer no conhecimento do Senhor Deus. E também faço esta oração, que o vosso amor cresça, aumenta mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para que vocês sejam cheios do fruto, versículo 11, do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Pastor Antônio estava na reunião da liderança ontem, terminou, ele disse, pastor Ilquias, que reunião maravilhosa, que dia aprazível, aquele vocabulário dele, que liderança frutuosa. Gente, eu gostei, pastor Antônio, dessa expressão, liderança frutuosa. Gente, uma liderança que frutifica, que está envolvida, que ama, que pensa, que carrega, que levanta. Gostei, viu? Nossa liderança é uma liderança frutuosa. Merece.
Estou pregando por aí fora, o pessoal pergunta, pastor, como é que o senhor consegue presidir a convenção e ser pastor de uma igreja? Falei, porque eu tenho uma liderança qualificada. Hoje, assim, porque eu tenho uma liderança frutuosa. Você quer conhecer a liderança frutuosa? Venha quinta-feira, né? Participar para você conhecer o que é a nossa... Quarta-feira, dia 15, quarta-feira. Esses últimos versículos desse texto que lemos é bem simples. Paulo está novamente fazendo uma lista das orações, e é interessante que Paulo não ora pela saúde física dele. Presta atenção aqui. Se você é aquela pessoa que a sua oração é só egoísta, só pensa nas suas dores e no seu umbigo, você não tem um coração ensinável. Paulo nos ensina, a oração dele não é porque ele está preso, não é pelas algemas, não é pela falta de cuidado. Paulo não ora pela saúde física, nem pela prosperidade dele. Paulo ora pelo amor, para que esse amor aumente, para que os irmãos aprovem coisas excelentes. Paulo ora pela integridade do comportamento de cristão, por uma vida cheia de fruto, por uma vida frutuosa. Tudo para a glória e louvor de Deus. O desafio para cada um de nós, através desses 11 versículos que lemos aqui, de maneira prática e simples, devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Devemos também ser gratos por tudo que aconteceu em nossas vidas, sejam coisas boas ou ruins, pois Deus está no controle de tudo. Devemos servir uns aos outros em amor, de maneira humilde, sabendo que o mais difícil já foi feito na cruz do Calvário. E muitas vezes é preciso que a gente seja um corpo, uma família. Esse homem que saiu daqui é pai de uma filha e de um filho. Primeira coisa que ele falou comigo, pastor, ore pelo Vinícius e pela Tati. Eles estão sofrendo pela perda da mãe deles. Nós vamos orar. E nessa hora não tem palavras. E nós já oramos lá atrás, quando o Vinícius e a Tati descobriram que a mãe não estava mais entre eles. Mas como foi bom ele trazer a lembrança. Nós vivemos uma loucura tão grande, corremos para cima e para baixo, viajamos o Brasil todo. É preciso que as pessoas tragam os outros no coração e que nos leve a ter um coração grato, agradecido, mas que com humildade possamos servir uns aos outros. E a gente serve quando a gente ora, crendo que Deus chega onde a gente não consegue chegar. Quando a gente ama de verdade e se importando, e quando a gente cresce cuidando uns dos outros. Você precisa ter um coração ensinável. Para isso, comece absorvendo gratidão. Seja grato a Deus, grato à sua família, grato às pessoas, grato à igreja, grato a todos que convivem com você. E expresse essa gratidão servindo, orando, crendo, amando, e você vai crescer. Vamos ficar em pé, e nós vamos orar. Orar pelas pessoas que precisam da nossa oração. Vamos orar por aqueles que não estão aqui. Nós vamos servir da maneira que Deus espera que a gente sirva. Aí você vai começar a desenvolver um coração ensinável. Daqui a pouco você está aprendendo, crescendo, você está abrindo mão de si mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor os nomes
que vem à nossa mente nesse momento, orando, ó Deus, pela vida da Tati, do Vinícius, e de todos, ó Deus, que passaram por perdas significativas e ainda estão precisando da Tua graça. Quero colocar a Joama diante do Senhor, os enfermos, ó Deus, que não puderam estar conosco aqui. São membros do Teu corpo, são pessoas que o Senhor ama e nós também. Nos ajuda que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas que possa ser demonstrado, ó Deus, no serviço, na manifestação de cuidado, de carinho. Que a gente se disponha a mandar uma mensagem, fazer uma ligação, gravar um áudio. Que a gente se disponha a dar uma palavra de incentivo. Que a gente se disponha a acolher o outro, a abraçar o outro, ser paciente, generoso. Nos ajuda a aprendermos com o apóstolo Paulo, Deus, a mesmo passando por circunstâncias difíceis, pensarmos nos outros e olharmos para os outros expressando nossa gratidão. Nos ajuda a servir, Senhor. Nos ajuda a orar, a crer, a amar. Nos ajuda a crescer. Que esta série de mensagens que a gente começa agora possa provocar em nós mudança, Senhor, da nossa disposição. E que todos possamos compreender que precisamos abrir mão do nosso ego, do nosso eu, para que a gente desenvolva um coração ensinável. E nos ajuda a sermos gratos, ó Deus. Obrigado por este dia tão maravilhoso, obrigado pelo tempo tão precioso de comunhão que vivemos. Obrigado pela presença dos outros em nossa vida. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir a outras pessoas. Que esta igreja seja percebida e lembrada pelo Senhor com adjetivos positivos, não como Paulo lembrou de algumas igrejas com situações complicadas, que nós possamos ser identificados e reconhecidos como cristãos verdadeiros, que amamos uns aos outros, que servimos uns aos outros, que oramos uns pelos outros, que crescemos juntos, que aprendemos juntos. Pai, nós queremos que o Senhor de fato faça aquilo que a Tua palavra prometeu fazer na profecia de Ezequiel. Tirarei de vós um coração rebelde, endurecido, um coração de pedra. Colocarei em vocês um coração de carne, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a aprender. Por isso, Deus, recebe a nossa oração. Visita o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.